Salve pessoal, aqui fala Samuca e bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula aí, né? Em que eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem colorir aí o seu desenho, certo? Eu vou ensinar algumas técnicas em que você pode aplicar no seu desenho, né? E torná-lo uma pintura melhor do que uma pintura convencional de só usando o preto para escurecer uma cor. Tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, né, eu quero desmistificar algumas coisas aqui, que por exemplo, para você pintar, você tem que sair do óbvio, né? Você tem que sair do que seria o convencional que as pessoas pensam sobre o que é a cor, né, e a pintura no desenho. Por exemplo, a árvore. Como é que você pinta uma árvore? A madeira é marrom e as folhas são verdes, né? Aí se você for pintar o céu, né, o céu é sempre azul. Ou uma casa toda colorida em que o telhado é vermelho, a rua é cinza. E aqui eu vou ensinar como é que você sai, né, desse senso comum, certo? Que as coisas não são monocromáticas. Antes de eu começar, eu tenho que apresentar para vocês um conceito que é o HSB, que são 3 padrões de cores que você pode aplicar na sua pintura, né? Para deixá-la melhor. O H, a matriz, né, a matiz, na verdade, em que você pode escolher a cor que você vai usar. Basicamente é isso, é a cor em si, beleza? Então aqui, ó, tem vermelho, verde, azul e outras cores que são misturas das cores primárias. Por exemplo, as cores primárias no padrão RGB é red, né, o vermelho, o green, que é o verde, e o blue. Aí a mistura dessas 3 cores formam cores secundárias, que são, por exemplo, laranja, um azul mais esverdeado. Então, cores são misturas de cores. Aí formam as cores secundárias e terciárias. O segundo padrão é a saturação, do inglês saturation. É essa segunda barrinha que define se a cor vai ser mais intensa ou se vai ser mais puxada por cinza ou branco. Então, suponhamos que eu queira um azul aqui, ó, mas eu queria esse azul mais puxado para o cinza. Eu vou controlar isso através da saturação. Basicamente é isso. O terceiro e último padrão é o brilho, né, que basicamente é se vai ser mais puxado para o preto ou para o branco, né? Assim eu posso controlar o brilho da cor, assim fazendo efeitos de sombras, também de highlights. Mais pra frente eu explico o que é um highlight. Eu também vou ensinar aqui 3 técnicas, eu considerando uma melhor que a outra, né? Aí eu falar o que pra mim é melhor, mas eu vou ensinar as 3. Primeiramente, eu vou fazer aqui uma esfera, né? Aquela básica esfera que a gente aprende para sombrear um desenho. A primeira técnica a gente chama de monocromia. Seria a técnica mais fácil, assim, que geralmente todo mundo tem contato, né, quando está iniciando. A monocromia basicamente é a pintura de cor variando somente o brilho e a saturação da mesma matiz. Ou seja, se por exemplo eu quiser fazer uma pintura de uma bola azul, eu vou variar deixando o brilho, né, mais claro ou mais escuro, fazendo a sombra e a iluminação. E geralmente, né, quando a gente está pintando na monocromia, a gente faz aqui, né, um tom base e puxando somente a saturação mais para frente, né, deixando a sombra mais saturada. Você também pode, se você quiser, deixar menos brilho para fazer a sombra, né? Aí se você quiser fazer uma sombra de oclusão, que a gente, né, define como sendo uma sombra de detalhes, você pode deixar mais saturado ainda e o brilho também mais escuro ainda. Também é melhor você diminuir o tamanho do pincel e essa sombra de oclusão a gente passa numa área bem específica. Sombras de oclusões também podem ser definidas como sombras de contato, beleza? Então se por exemplo essa esfera estiver tocando no chão, tem que ter, né, essa sombrinha, porque senão vai ficar parecendo que ela não está encostando no chão. Por isso que a gente chama de sombra de contato. Agora, para fazer a luz, é praticamente o contrário, né, do que a gente está mostrando aqui, ó. O brilho é mais claro e menos saturado. E também é importante não passar cobrindo o tom base, né, tudo por inteiro, porque senão vai sumir a base. É legal só passar numa área específica aqui que seja menor que o tom base. Praticamente essa é a monocromia. Se você quiser, ó, você também pode pegar a ferramenta de blur e ir esfumaçando, que seria espalhar, né? Você espalha a tinta. Seria semelhante a você pegar o seu dedo mesmo e ir borrando. E olha só, o meu estilo, particularmente, eu gosto de fazer assim, ó, bem rabiscado.
Mas tem gente que gosta de fazer bem borrado, quer dizer, bem suave, né? Como se fosse realmente um degradê. Aí é de cada um. Você vai variando aqui as ferramentas para você usar da maneira que você preferir. Eu particularmente gosto assim bem rabiscado. Também tem outro tipo de monocromia, mas aí envolve outra técnica, tá? Que a gente chama de monocromia, mas as análogas. O que seria análogo? Análogo praticamente são as cores próximas uma das outras. Então vamos supor aqui, ó. Eu vou deixar os fatores do brilho e saturação no meio. Vou fazer aqui a base. E eu fazer a sombra dessa base não com o mesmo azul. Eu vou fazer com um roxo. Então é uma cor próxima, ou seja, é uma cor análoga. Mas eu não vou passar assim, ó, né, não alterando o brilho, porque não vai adiantar de nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar mais saturado e com brilho menor, né, com mais sombras. E quando eu passar aqui, vai ficar uma cor diferente, né? Vai ficar um azul misturado com um roxo. Eu particularmente gosto bastante disso, né? Variar as cores. Porque a gente fala que uma coisa é monocromática quando a gente quer falar que uma coisa é chata. Então, quando você fala que isso aqui é monocromático, ou que alguma coisa é monocromática, a gente quer dizer que essa coisa é chata. Mas quando você mistura cores, já fica mais interessante. Aí a sombra de oclusão, eu vou usar esse mesmo roxo, só que no mesmo esquema. Mais saturado e com menos brilho. E essa parte também é interessante, olha só. Para fazer a iluminação, eu vou usar este azul aqui, olha, com mais brilho, menos saturação, mais ou menos por aqui, fica bom. E vou ir passando, olha só. É interessante você fazer, por exemplo, uma mancha grande, né, primeiramente, bem fraquinho assim. Depois diminui o pincel, uma mancha menor, diminui mais, uma menor ainda. E assim você vai fazendo essa iluminação, né, cada vez menor. Vou pegar agora a ferramenta de blur e aí eu vou passando assim, ó, desse jeito, né, que vai ficando cada vez mais interessante conforme eu vou misturando as cores. Bem assim, bem rústico mesmo, é a maneira que eu gosto de fazer. Aí vocês comparam, né, a maneira que vocês preferem, se é fazendo uma saturação com a mesma matiz ou se vocês gostam mais com várias matizes, né? Depende de cada um. Eu particularmente gosto mais dessa técnica aqui. E vamos fazer aqui agora tentar fazer um degradê, né, com outras matizes. Eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, um degradê do vermelho até o amarelo, né, que seria um degradê de análogos, começando pelo vermelho. Aí, o que é interessante você fazer ao mesmo tempo com isso? Você ir variando também a saturação e o brilho, né, passando do escuro até o claro. Tá aqui, por exemplo, um vermelho bem escuro, o que seria marrom, né? Aí vou mudar para o laranja, menos saturado e com mais brilho. Tá aí, um marrom mais clarinho. Agora um laranja mais claro ainda. E agora, por fim, um amarelo. Brilho, menos saturação. E aqui está. Quase não dá pra ver porque é o mesmo tom do fundo, né? Vou tentar fazer um menos saturado aqui. Pronto. Tá aí. É quase que um tom de pele, né? Se você for reparar. E isso não é necessariamente uma regra. Vamos tentar fazer isso aqui, esse degradê, de novo, só que agora com a mesma saturação, né? Se você quiser uma pintura mais vibrante em questão de cores, eu vou variar somente o tom do brilho, né? Tá aqui um vermelho bem forte, mais brilho. Agora um laranja, mais brilho ainda. Um amarelo, com mais brilho ainda. São análogos aqui, né? Só que eu fui variando somente a questão do brilho, né? Aqui eu fui diminuindo a saturação, né?
E aqui eu só diminuí, quer dizer, eu aumentei o brilho. Por fim, tem uma técnica que, na minha opinião, seria mais complicadinha, né, de trabalhar, mas que é bem interessante e uso bastante. Que é o quê? É a complementar. O que seria complementar? É o contraste da cor oposta. Beleza? Então, por exemplo, eu estou fazendo um objeto verde e eu quero fazer a sombra desse objeto. Se eu for usar a técnica de complementar, eu vou sombrear de roxo. Ou se, por exemplo, eu quero fazer um objeto que seja azul, se eu quiser fazer a sombra dele, eu vou usar vermelho. São as cores opostas, né? Eu vou fazer aqui, por exemplo, um objeto verde mesmo. De início, a mesma técnica, tá? Você coloca aqui uma base. E eu vou usar a complementar dele, né? O que seria mais ou menos esse roxo aqui. Só que mais saturado e com menos brilho. Olha só. É tão diferente as cores, né? Dá um contraste tão gritante que você consegue fazer uma sombra muito forte, né? Porque é uma diferença bem grande de matiz, na verdade. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso, se eu quiser, usar esse mesmo verde, só que mais claro, desse jeito, né? E passando aqui. Acho que foi demais. E também, uma coisa que as pessoas têm um pouquinho de medo é misturar as técnicas, né? Não tem problema eu puxar um verde mais amarelado aqui para fazer a luz. Se eu quiser, eu posso fazer isso. Então, olha só, faz um contraste mais forte ainda. Eu acho que ficou um pouquinho de roxo demais aqui. Então, uma dica, gente, é você segurar a tecla Alt, né? Ou em outro programa, pegar o conta-gotas, pegar um pouquinho de verde, ou a cor que você estiver usando, e tentar fazer uma passagem mais suave. Essa é uma maneira de você fazer um degradê decente. Você pega o conta-gotas, vai passando de leve aqui e criando essa passagem, né? Mas é importante que o pincel seja suave, né? Por exemplo, o meu aqui, ele faz esse degradê bem bonito, por conta desse botãozinho aqui que está ativado. Se ele não tiver ativado, ele faz essa passagem, quer dizer, não tem passagem basicamente, né? Ele faz um pincel bem brusco. Então é importante que vocês, independente do programa, procurem essas configurações. Isso junto com o Blur fica bem interessante. Observem isso. Tá aí. Isso aqui é quase como se fosse um padrão de cores de Halloween, né? Vermelho, que é vermelho as ideias. Verde com roxo. Fica bem legal. E por fim, tem também a questão de cores quentes e cores frias, que é bem simples de entender. Cores frias seriam azuis, um pouquinho do verde aqui. Quer dizer, eu acho que o verde em si, né, se enquadra em cores frias. E cores quentes são cores vermelhas, laranja, amarelo, talvez um pouquinho do magenta aqui. Então são cores que remetem a sentimentos quentes e cores que remetem a sentimentos frios. Beleza? E um exercício bacana para você fazer é você tentar fazer uma passagem de cores quentes e cores frias. Eu vou tentar fazer isso aqui, com cores bem saturadas assim, ó. Um vermelho. Eu até não vou mudar aqui embaixo, vou só mudar a matiz. Vou passar por um laranja, não tem quase diferença nenhuma. Depois um laranja bem forte, depois um outro laranja, agora chegando perto do amarelo. E assim por diante, né? Com isso você vai entendendo melhor como funciona a passagem de cor, né? E quais cores combinam uma com as outras. Eu acho que quando chega aqui perto do verde, já seria o limite. Cores quentes. E agora vou fazer a mesma coisa agora com as cores frias. Só que eu vou começar pelo azul escuro. Depois eu explico por que o azul escuro. Não, vou começar por esse roxo aqui. Roxo, azul escuro, um azul mais escuro ainda. Depois vai clareando, se você for perceber. Que, ó, remete a um sentimento frio, né? Se, por exemplo, você quiser fazer uma pintura de uma montanha, né, que tenha neve, é interessante você pintar de azul, ao invés de só branco, né, que seria neve. As pessoas têm a mania de
achar que aquele material, né, tem uma cor específica. Por exemplo, nuvens é branco. Não, um material pode ter várias cores dependendo de qual ambiente ele tá. Por exemplo, se ele tiver num pântano, esse material, ele tem algumas cores específicas, né? Por quê? Porque o ambiente e a iluminação vai interferir naquele material. Agora, se ele estiver numa cidade, ele vai ter outras cores do que o do pântano, porque as cores da cidade e da iluminação daquela cidade vai interferir nesse material, deixar ele com cores diferentes. Enfim, agora vocês vão entender o porquê que aqui nas cores frias eu comecei pelo roxo, depois fui pro azul escuro, que olha só. Se eu colocar aqui um filtro preto e branco, vocês vão perceber que o azul, por natureza, esse azul escuro aqui, ó, ele é mais escuro do que as outras cores, né? Por exemplo, ele é mais escuro do que esse outro azul. Então, mesmo se você mudar a saturação desse azul, ele vai ser mais escuro do que o outro azul. Deu pra entender? É meio doido isso aí, mas são coisas que interferem, tá? No seu processo. Enfim, agora eu vou pintar esse rosto aqui. Eu vou utilizar as cores análogas, tá? Pra poder colorir o rosto, tá? Eu não vou me focar na roupa nem no cabelo, porque isso é outra questão, tá? Seria materiais. Então eu vou utilizar somente a pintura pra fazer o rosto. Talvez em um momento ou outro eu use outra técnica, por exemplo, alguma cor complementar, tá? Para fazer a sombra. Por exemplo, sombrear um pouco de azul ou de roxo para dar um destaque maior. Mas isso é decisão mais para frente, tá? Eu posso ou não utilizar isso. Uma dica que vocês podem utilizar na pintura de vocês é sempre ir separando aqui a cor. Isso a gente chama de paleta, né? A gente separar a paleta do lado, caso a gente queira dar um retoque depois. Eu fazendo isso, né? Eu vou colocando aqui uns tons mais claros para mais tarde fazer a luz, que assim tá bom mais ou menos. E também um tom mais escuro, né? O que seria a sombra. Acho que tipo assim, talvez mais avermelhado, né? E como eu falei, eu também posso misturar junto com as análogas às complementares. Então eu vou colocar tipo aqui um tom de azul, só que não muito saturado. Beleza? É importante falar isso. Se eu for misturar cores quentes com cores frias para fazer sombra, não pode estar muito saturado, porque senão fica muito estourado. Então eu vou puxar mais pro cinza. Eu vou separar aqui no cantinho, né? Como eu falei, eu posso ou não utilizar isso. Vai de decisões mais pra frente, né? Mais decisivas no processo. Enfim, tá aqui. Eu vou focar somente nessas cores mais quentes, primeiramente. E eu vou pegar essa aqui, ó, que é mais neutra, né? Nem é mais clara, nem é mais escura. É esse marrom neutro. Dependendo do seu processo, você pode passar por cima da line art ou por baixo, né? Eu prefiro passar por cima, porque eu gosto, conforme vou pintando, né? Vendo as linhas desaparecendo com a tinta, digamos assim. Mas tem gente que gosta de jogar essa cor para baixo da line art. Depende de cada um, na verdade. Só para ser mais rápido, eu acho que eu vou jogar para baixo da line art. E olha só, vou deixar o pincel bem grande, desse jeito. Eu vou abrir as minhas configurações aqui para vocês verem. E observem aqui, ó, quando você aperta F5, o Photoshop ele abre esse painel de configuração do pincel, né? E aqui no meu pincel que eu tô atualmente, ele tá com essa transferência ligada, né? O que isso faz? Quando tá ligado, ele coloca essas pontas mais borradas. Isso é muito bom para fazer sombra dinâmica, quer dizer, de uma forma mais dinâmica. E eu vou passar de uma vez só. Olha só a velocidade, né? Que a gente consegue preencher isso aqui sem perder muito tempo. Isso aqui é muito bom. Aí para tirar o excesso é só pegar a borracha e passar aqui, né? Também é possível utilizar o laço poligonal. No meu caso dá pra fazer isso porque o desenho eu fiz de uma maneira bem poligonal mesmo, né? Dá pra perceber que algumas arestas não são bem curvadas, são mais retas, tem bastante pontas, né? E com o laço poligonal, já que ele, né, não dá pra fazer curva com ele, fica bem mais fácil de selecionar. Aqui, ó, eu vou selecionar... Eita, ocorreu uma falha aqui. Pronto. Aí eu vou inverter a seleção. No caso do Photoshop é o Ctrl mais o Shift mais o I. E eu vou deletar. Ctrl Shift I, apertei o Delete e eu vou tirar a seleção. Pronto. Ficou assim, né? Tem umas rebarbas aqui, ó, do lado. Mas isso não tem problema não. Essa é uma das formas, tá? Tem milhares de formas de você preencher isso de maneira bem rápida. Eu às vezes utilizo essa, às vezes eu faço de outra maneira. Depende do caso, do trabalho e também da paciência. Por incrível que pareça. Se eu aproximar, ó, dá pra ver que tem uma diferença, né, de tons na opacidade dessa cor base, né? Se eu apertar o Ctrl J, ele duplicou. Ou seja, tem o mesmo tom de pele um em cima do outro. Aí eles se somam e fica cada vez mais escuro. Eu vou até fazer isso de novo. Ctrl J, pronto, ficou mais escuro ainda. Ou seja, esse tom agora está na sua tonalidade em 100%, a opacidade está em 100%. Para não ficar tudo muito bagunçado, eu vou apertar Ctrl E e vai acontecer que essa camada vai se mesclar
com a camada de baixo. Ctrl E de novo e pronto. Fiz isso, agora eu vou fazer... Na verdade eu vou renomear esse aqui como tom base. Vou adicionar outra camada por cima. E essa aqui eu vou renomear como sombra projetada, que são as sombras mais marcadas. Por exemplo, vou agora pegar esse tom mais escuro, vou aumentar o pincel. E essas sombras que são bem marcadas são volumes. Por exemplo, a sombra do nariz. Vou passar aqui, ó, debaixo do nariz. Ou a sombra do pescoço. Então a gente pode perceber que quando tem algum objeto muito destacado, um em cima do outro, embaixo desse objeto gera uma sombra projetada. Na verdade também depende da orientação da luz. Se a luz está vindo de cima, logicamente a sombra vem de baixo. E ao contrário também. Se tem uma fonte de luz vindo de baixo, vai ter sombra em cima do objeto. Também se pode colocar diversos pontos de luz em diversos locais. Aí se cria diversos efeitos de iluminação e também de luminosidade. Não demais a gente pode colocar sombra debaixo do lábio. Apesar de que não é um volume tão grande quanto o nariz, também tem sombra embaixo do lábio. Também eu posso colocar sombra aqui, ó, por cima da pálpebra. Não vou colocar muito não, só vou colocar esse encontro do olho com o nariz. A maneira que eu gosto de utilizar esse pincel para sombrear é ele relativamente grande assim, ó, e vou passando de uma vez só. E detalhe, sem esse negocinho ligado, né, sem essa pressão da caneta. Por quê? Porque quando isso aqui tá ligado, ele faz uma variação de espessura. E por que eu falo que isso eu não gosto de fazer quando eu tô pintando? Porque quando tá uma variação de espessura, eu tenho que ficar pincelando mais vezes para eu conseguir preencher uma área grande. Quando eu tô com um pincel grande assim, ó, só eu passando uma vez já basta. E a pressão da caneta se encaixa somente aqui na transferência, né? Enfim, depende de cada um, né? Cada um gosta de pintar da maneira que prefere. Eu gosto de pintar dessa maneira aqui. Também colocar um pouco de luz no lado direito do rosto dela. E também vou colocar sombra, né? Eu tava falando luz, mas na verdade é sombra. Abaixo do cabelo. Porque o cabelo também, ele projeta um pouquinho de sombra no rosto. Eu acho que aqui também dá pra colocar. Nessa parte da bochecha. Eu posso espalhar mais para essa parte do olho também. E um pouquinho daqui do pescoço. Uma coisa que eu aconselho bastante fazer é ir tirando a visão, olha, das camadas para ver o antes e depois, né? Isso aqui é depois da sombra e antes da sombra. Por fim, agora, o que eu posso fazer? Eu vou separar um outro tom aqui, ó, que eu acho que é importante, que eu vou colocar esse tom de magenta, só que bem escuro mesmo. Nesse ponto aqui. Esse aqui vai ser a sombra de contato, e eu vou encaixar ela mais ou menos nos pontos, né, que quase não tem luz. E vou separar outra camada. Essa aqui eu vou renomear de sombras de contato. Como é que eu faço essas sombras? Eu vou observar as linhas e eu vou me orientando através delas para fazer essas sombras, só que bem pequenas. Faço uma marquinha bem pequena, vou diminuir mais ainda o pincel e eu faço cada vez mais detalhado. Nesse caso eu posso ligar a pressão da caneta. Isso aqui é muito importante caso você queira dar um realismo a mais para o seu projeto, né? Olha só, aqui no exemplo do cabelo, vou colocar essa sombra, isso aqui vai fazer toda a diferença, né? Para volumetria. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Também não é importante você colocar demais em todo lugar, tá? Essa sombra tem que ser um detalhe, mas eu sei esse detalhe que vai fazer uma diferença bem grande. Talvez no lábio aqui, ó. Aqui nas mechas do cabelo, debaixo do pescoço, em partes importantes do olho. Aí vocês veem que essas etapas são bem importantes. Outra coisa, ainda nessa sombra de contato, eu posso fazer uma seleção, agora uma seleção com laço normal, né? E eu vou me estender por uma área bem grande. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar um pincel esfumado, tipo esse, vou diminuir o tamanho. E ainda nesse tom de sombra de contato, eu vou passar umas vezes de levinho, ó. Porque é como se essa sombra de contato estivesse se espalhando para umas partes maiores, só que de maneira mais suave. Aí eu vou pegar a borracha e passar um pouquinho aqui, ó, para tirar o excesso. Agora eu vou fazer isso nas outras partes. Seleciono aqui, pego o pincel, dá umas espalhadas, e do lado do nariz também, espalha um pouquinho. Pronto, agora eu tenho uma sombra, né, mais projetada na parte do nariz. E por fim eu vou fazer aqui no pescoço.
Ah não, tem algumas partes a mais que eu posso fazer também. Como por exemplo aqui. Né, aqui ó, do lado. E também nessa parte do cabelo. Talvez esse roxo aqui, ó, essa parte da sombra do pescoço esteja muito forte. Então vou apagar um pouquinho de leve. E agora eu tenho mais volume. Vou tirar a line art só pra gente ver como é que tá ficando. Olha só, tá aparecendo. Inclusive, uma dica, quer dizer, talvez seja útil pra você. Pra mim é útil. Que é, se pra você tá ficando legal ou não essa pintura, é quando você tira a line art e quase não dá diferença nenhuma, né? Se você perceber que você tá conseguindo fazer sem a line art, né, é porque tá dando certo. No meu caso, tá quase lá. Agora, para finalizar, eu vou pegar esse tom agora de sombra de contato. E nessa nova camada que eu fiz, eu vou colocar tons escuros. Que se refere ao quê? A partes que são escuras do rosto. Por exemplo, escuro naturalmente, tá? Sem sombra, sem nada. Que são os olhos, né, a íris. E os lábios. O lábio eu não gosto muito de preencher totalmente, porque é como se eu estivesse passando um batom nela. Ah, também dá pra encaixar esse tom escuro na sobrancelha, né? A sobrancelha atualmente eu gosto de fazer desse jeito, olha. Eu dou um borrado, né? E eu peguei aqui, ó, um pincel, que é um pincel sem transferência, né? Que ele é totalmente, como posso dizer, ele parece um nanquim, olha só, é como se fosse um nanquim. E vou encaixar esse pincel na borracha. Então eu peguei a borracha, peguei o pincel aqui, ó, e vou meio que esculpir a sobrancelha. Parece meio estranho eu falando isso, mas é isso mesmo, olha. Eu vou ir apagando e vou modelando a sobrancelha, literalmente modelando. Você também poderia fazer com um pincel mais esfumado, né? Mas eu acredito que não teria o mesmo efeito sem esses tons. E com os tons escuros, né? Como se tivesse uma profundidade a mais. Agora, para a próxima etapa, eu vou fazer a luz. Eu vou pegar esse tom bem claro de pele, né? É o mesmo esquema, só que agora eu vou passar nessas partes que não tem sombra, que é só o tom base de pele. Opa, pincel errado, vou pegar esse aqui. Inicialmente não ligue para esses borrados, isso que eu posso esfumar depois, ou espalhar. Inicialmente eu não vou me preocupar com isso não, eu vou fazer bem pincelado mesmo. Outra coisa que eu também gosto muito de fazer, que eu tô fazendo bastante atualmente, é, digamos que, fazer com os traçados soltos, como se fossem achuras, né? Por exemplo, eu fiz aqui ó, algumas manchas, né? E eu fazer outra bem pequena, um pouco distante, talvez outra aqui. É como se fosse achuras com pintura. Fazer mais aqui também, embaixo do nariz. E eu fazer mais dessas achuras para ir complementando o volume, né? Tá um pouco estranho? Tá, mas aí eu posso deixar o pincel bem grande assim e passando de levinho pra meio que mesclar esses tons, né? Sem necessariamente pegar a ferramenta de blur e esfumar tudo, deixando tudo feio. Eu posso simplesmente deixar o pincel grande e ir mesclando elas naturalmente. Outra parte que tem luz é aqui as pálpebras. Vou passar aqui um tomzinho de luz. Cuidado para você não iluminar demais essa parte aqui, ó, que é a parte da separação do nariz com a testa, certo? E não tem muita luz lá. Tem um pouquinho só. Também vou iluminar um pouquinho aqui o pescoço. Partindo para o próximo passo, aqui é bem interessante porque é a luz refletida, que é simplesmente a luz que rebate, né, no canto e volta para o objeto. Ele rebate numa superfície e volta para o objeto. Ou se não, digamos que tenha outra fonte de luz e essa fonte de luz está jogando mais luz, só que não vai aparentar tanto quanto a luz principal. Então aqui, olha, eu vou fazer um pequeno feixe de luz no canto do rosto. Talvez um pouquinho mais. Também eu vou fazer aqui na pálpebra do olho e um pouquinho da testa. Outros lugares que eu posso fazer isso é embaixo do queixo e também um pouquinho debaixo da bochecha, né? Aqui o antes e depois da luz fez uma diferença bem grande, né? Eu acho que eu vou tirar um pouquinho da opacidade dessa line art. E agora o que eu posso fazer? Isso é mais pessoal meu, tá? Isso aqui é digamos que um processo basicão, digamos assim. Mas eu vou diminuir a opacidade da line art, como eu falei, e eu vou mesclar tudo. Ou melhor, antes de mesclar tudo, eu posso agrupar tudo, tá tudo selecionado. Eu aperto Ctrl G para agrupá-los. Agrupados, eu vou fazer uma cópia desse grupo. O grupo 1 eu vou chamar de backup, caso dê uma merda, eu ainda tenho lá essas camadas já de prontidão para eu voltar.
Isso aqui eu vou mesclar o grupo, vai virar uma camada só. Por que eu fiz isso? Porque é como se fosse uma pintura real, né, de tela. Eu não me prendo a camadas. E aqui, ó, eu posso ir fazendo a pintura como se fosse realmente uma coisa prazerosa, uma coisa divertida, e não mais de trabalho, né? Quando você tem isso, fica mais relaxante você fazer a pintura, né? Você ir colocando tinta após tinta, pincelada após pincelada, sem ficar nessa burocracia de camadas, que às vezes é um pouco irritante, né? Às vezes você se perde e é meio chato. E aqui eu vou ficar só pintando uma cor por cima da outra. E no meu processo, como é que eu faço? É como eu expliquei nas achuras, certo? Eu vou ir pincelando aqui, ó, em riscos. Às vezes eu pego um tom de baixo, né, um tom mais escuro, e eu faço separações em linhas finas. É um lance mais artístico, né? É uma decisão de cada pessoa para fazer isso. Eu gosto de fazer mais assim. Aí vai de você pesquisar e também dos seus gostos, né? De filmes que você gosta, de jogos que você joga, você procurar quais dessas decisões você vai tomar e quais inspirações você vai usar de referência. Você não precisa necessariamente fazer assim. Quer dizer, você não precisa fazer assim do jeito que eu tô fazendo. Se você quiser fazer, de boas, mas não é, digamos assim, não é obrigatório, né? Nada é obrigatório na arte. Tá aqui a pintura mais ou menos do rosto e eu vou agora separar outra camada. É meio estranho falar isso porque eu acabei de falar que eu mesclei tudo, né? Só que isso aqui é, digamos que, detalhes de tons escuros e tons claros, só que mais próximos do preto e do branco, que é um processo mais de retoque, um retoque de maquiagem. Eu sempre gosto de fazer essa analogia de pintura com maquiagem, porque se tratando de humanos é quase isso, né? Você pega aqui algum pincel da sua preferência, pega um tom que seja próximo do preto. Importante ressaltar que não tão preto. No caso aqui eu posso usar o azul. Não, acho que o azul é um pouco escuro demais. Tá, eu vou usar esse azul mesmo. Se não ficar legal eu vou mudar de cor. Vou ir passando aqui como se fosse um processo realmente de maquiagem. Os olhos, já que eu tô nessa parte do olho, eu vou dar umas dicas muito boas que eu gosto de fazer nos olhos, tá? Vou fazer a pupila. Eu vou pegar esse tom de roxo, eu vou deixar ele mais claro para fazer a luz dentro do olho, como se fossem umas bolinhas. E aí eu vou pegar de volta o azul e vou tentar mesclar com a pupila. Só que terminou? Não, tem outra coisa. Posso puxar o branco 100%, né? Fazer umas pequenas bolinhas, que olha a diferença que fica. Acabou? Ainda não, tem um detalhe. Eu posso fazer uma seleção, digamos que uns quadradinhos aqui, olha. Pegar um pincel esfumado e passar bem de leve aqui, ó. Não preenchendo tudo, preenchendo somente uma pequena parte da seleção. Aí vou apertar Ctrl D para tirar a seleção e talvez eu possa baixar um pouquinho a opacidade. Essa maneira fácil de fazer o olho. Também posso fazer isso em outras partes que tem brilho, por exemplo o lábio, ou sei lá, alguma parte da bochecha. Se ela estiver usando brinco, eu posso usar essa técnica para fazer o brilho do brinco. Isso aqui eu vou tratar mais na aula de materiais. Voltando, agora eu vou mesclar isso aqui de novo com a line art. Quer dizer, a pintura, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Eu vou pintando e mesclando as camadas, tá? Mas se para você isso for muito perigoso, né? Você achar que isso não é seguro, você pode fazer nas camadas soltas, não tem problema. Enfim, eu vou fazendo aqui essas outras partes e já eu volto aqui com vocês. Beleza, gente? Voltei aqui. E agora eu vou fazer alguns detalhes a mais, tá? Aqui só pra finalizar o rosto. Um desses detalhes aqui no lábio dela, que eu posso fazer alguns pontos de luz, né? Que nem eu fiz no olho. Que eu vou deixar uma impressão de que esse lábio está mais úmido. Uma coisa que eu também posso fazer, vou criar outra camada aqui, olha. Eu vou fazer alguns pontos de luz na bochecha, que é como se fosse uma iluminação, né? Digamos assim. Acho que eu vou puxar um tom quente e eu vou fazer esses pontos aqui. Fiz isso, vou pegar a ferramenta de blur, né, ferramenta de borrar, qualquer pincel, tá? Esse pincel não importa que eu tô agora, e vou ir arrastando, tá? Vou ir arrastando até ficar homogêneo. Pronto, assim ficou melhor. Acho que também vou fazer isso aqui no nariz. Fiz no nariz, vou pegar a ferramenta de borrar e vou ir arrastando até ficar no meu gosto. Vou mesclar com a camada de baixo. E agora tem outro lance que eu posso fazer. Eu vou fazer uma cópia dessa pintura. Vou pegar essa ferramenta de blur mesmo que eu tô. E essa parte pessoal,
mas você escolha o pincéis que você quer, certo? Eu vou fazer esse aqui mesmo. E eu vou ir borrando algumas partes que eu quero deixar mais suave. Por exemplo aqui, olha. Acho que talvez menos resistência. Isso para não ficar muito marcado, beleza? Porque quando eu olho de longe, parece que ela tá muito marcada. Aí eu vou fazer isso para deixar ela menos uma impressão, como posso dizer, poluída, né? Aí essa parte não tem segredo. É só você ir passando nas partes que você quer mesmo. Sem que você possa interferir nas partes que tem muito contraste, né? Por exemplo, se você fizer isso aqui na parte do olho, vai ficar muito estranho. Então faz nas partes que você quer realmente que esteja mais suave. Eu acho que assim pra mim já está no meu agrado. Então, gente, foi essa aula, tá? Eu espero que vocês tenham pegado aí umas dicas, né? Tenham entendido o processo de pintura, as técnicas de cor, também as técnicas de brilho. Eu espero que todo mundo tenha pegado direitinho aí. Obrigado por assistir e até a próxima aula.